Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. A sua casa, a sua família, o seu dia, que seja incrível, cheio de favor. Sim, eu oro, declaro, profetizo que a sua vida seja em tudo abençoada. Em nome de Jesus. Pois embora vivamos como homens, olha o que Paulo falou, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir todas as barreiras, todas as fortalezas. Destruir. Então, as armas que nós usamos são poderosas em Deus. E somente essas armas são capazes de destruir fortalezas. Destruímos argumentos, porque a batalha hoje é uma batalha de convencimento. Quem você ouvir vai definir o seu destino. Se você está ouvindo a Deus, você sabe onde vai chegar. Mas se você está ouvindo o mal e os seus instrumentos, então o fim não será bem-sucedido. É uma batalha de argumentos que precisam ser destruídos. E como disse Paulo, são muitos os argumentos convincentes. Aliás, hoje está assim, brota gente com argumentos convincentes. Agora, o evangelho não muda. Ele é imutável. A forma de pregar pode mudar, mas ele não muda. E o que nós temos visto são acréscimos, ou estão tirando ou estão acrescentando. Estão modificando. Então, se você não buscar diligentemente por Deus, que o Espírito Santo dê a você sabedoria, inteligência, discernimento, os 7 espíritos. Entendeu? Lembra do candelabro? As 7 lâmpadas? É isso, você quer uma vida bem iluminada? Precisa buscar os 7 espíritos. A nossa jornada tem que ser de integridade, igual a de Daniel. A jornada de Daniel, a caminhada de Daniel foi pavimentada na integridade. Ele foi íntegro. Lembra que vasculharam a vida do Daniel e não acharam nada? Por quê? Porque Daniel tinha uma conduta zelosa e repreensível e ele não se desviava para lado nenhum. Ele se manteve firme na Babilônia, no centro da idolatria e imoralidade, e não foi alterado. E começou decidindo que ele não ia se contaminar com a comida do rei. Ele não queria nada dali. Aquela comida, aquilo que ele poderia colocar para dentro, ia contra tudo que ele acreditava.
ele entendeu que aquilo não era comida para ele. Sabe quando você entende, simples assim, isso não é para mim? Ponto. Gente, é simples. É só você olhar e com discernimento, você vai ver. Isso não é para mim. Isso não cabe em mim. Aí nós caímos naquele assunto que eu gosto de trazer sempre, visão. Que eu bato tanto na parte interna. Falo com bispos, pastores. Eu estou o tempo todo batendo neste assunto sobre visão, porque se você não tem uma visão para a sua vida, não adianta se mover. Porque para um casamento bem-sucedido, você precisa ter uma visão para o seu casamento. Para criar filhos fortes, saudáveis no Senhor, você precisa ter a visão. Entendeu? Saber muito bem o que cabe, o que não cabe, o que você vai colocar, o que não cabe ali, né? A educação que você vai dar. Nós damos uma educação bíblica. E vamos com tudo contra o sistema. Se a escola quer impor algo, nós batemos o pé, nós não vamos aceitar. Nós protegemos nossas crianças, porque nós acreditamos no que está escrito, ensina o menino o caminho que deve andar. Você ensina. E quando envelhecer, não se desviará dele. Então, quando você decide criar um filho com a Bíblia na mão, você já tem uma visão. A visão bíblica. Então não tem erro essa história de, eu não sei o que fazer, sabe? Porque está na Bíblia o que você vai fazer. Como você vai conduzir esse filho? Entendeu? Então, se não está alinhado com a palavra, você diz, não cabe aqui. Da mesma forma, o seu casamento. Como que você vai conduzir seu casamento? Com base na palavra. Porque nós não lutamos de forma natural, mas com as armas espirituais. Nós sabemos que uma vida bem fundamentada na palavra de Deus, no Senhor, é uma vida que não vai desabar. Então, nós já sabemos que o caminho é construir em cima dessa rocha que é Jesus. Porque se eu não construir na rocha que é Jesus, vai desabar. Uma hora vai vir um vento mais forte e a minha casa foi levantada na areia e vai cair. Né? É o que a gente vê. Então, ensina o menino o caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Aí, de vez em quando, tem gente que fala assim, mas eu criei na igreja, a Bíblia fala que não vai desviar, ele desviou, porque criar na igreja não é o bastante. Tem pais que trazem os filhos para a igreja, mas esses pais não agem como a igreja do Senhor. E a maior parte do tempo esses filhos estão ali com os pais, ou até mesmo em escolas com ímpios, com ensino ímpio. Então, as maiores autoridades sobre esses filhos são os pais. E se eles não são essa cobertura, esse alicerce, é claro que vai desabar. É óbvio. Então, levar para a igreja é uma coisa, é muito importante. Mas se você não tem uma conduta
correta na sua casa, né? Se os hábitos, o padrão não é alto, se essa criança não está vendo nesses pais essa estrutura, o que vai acontecer? Eles vão rejeitar. Esses filhos vão rejeitar. Porque eles vão falar, como a gente ouve. Meu pai levou para a igreja, mas em casa o que a gente via era, eles estavam sempre brigando, eu peguei mentira nos meus pais, meu pai ia para a igreja, mas ele traiu a minha mãe, eu via eles falando mal das pessoas, quantas vezes eles foram brigando, voltaram brigando da igreja. Nossa vida financeira nunca avançou, porque o meu pai nunca foi um bom administrador, ou o meu pai nunca gostou de trabalhar, era minha mãe que tinha que dar conta de tudo. Então, meus queridos, esses pais não são bons exemplos. E essa criança, ela vai remeter a uma coisa, a igreja, a Deus, a uma coisa ruim, porque não funcionou. Não funcionou. Então, esses pais levaram para a igreja, mas eles não foram à igreja. A igreja do Senhor. Eles não representaram bem, porque nós somos representantes do Senhor, embaixadores de Cristo. E muitos pais não têm representado bem. Então eu vejo gente que até está ali. As pessoas, elas vão à igreja, elas têm uma Bíblia, mas elas fazem do jeito delas. Elas continuam lutando na força do braço, elas continuam fazendo coisas que nunca funcionaram. Elas não sofreram uma renovação mental. Elas estão lotadas de fortalezas. E elas continuam lidando com os problemas, tentando resolver os problemas do mesmo jeito que sempre fizeram. Elas lidam com a vida desalinhada, a forma está desalinhada de Deus. E aí ela cobra. Não, mas eu fui lá na igreja, eu tenho a Bíblia. Não, mas eu fiz o propósito. Mas a pessoa não é capaz de obedecer ordens simples. Porque na cabeça dela, isso é bobagem. E de bobagem em bobagem em bobagem, né? Pequenas coisas ignoradas se tornam grandes problemas. Como pequenos passos contínuos levam a grandes resultados. Imagina se as pessoas estivessem todo dia melhorando um pouco mais, chegando mais perto daquilo que elas estão sendo ensinadas. Mas não é isso que muita gente faz. Muito pelo contrário. Ela vem, participa daquela reunião, quando ela sai da porta para fora, isso quando ela não dorme no culto, ela olha o celular, ela se distrai, ela sai, não está nada lá, não tem nada lá dentro. Ela não está se tornando mais parecida com Cristo. Ela não está falando como Cristo, agindo como Cristo. Não entra na cabeça dela. Muitos têm uma mente rígida. A pessoa é impermeável, não entra nada. Ela até fala. Nós ouvimos pessoas, não, mas eu ouço todos os cultos, eu não perco um programa, eu leio a Bíblia. Mas não entra, não rompe a barreira. Porque ela não entendeu, falta esse discernimento, essa clareza. Ela precisa tomar consciência, que na verdade bate e volta,
Porque falar, ela fala do mesmo jeito. Não é a linguagem bíblica. Agir, ela age da mesma maneira que ela agiu por 20, 30 anos. Não é ao modo da palavra de Deus. Ela resolve os problemas da mesma maneira que ela sempre resolveu. Na força do braço. Às vezes com covardia, às vezes até com mentira. Quantas pessoas estão na igreja ouvindo, mas na hora de fazer negócios, elas continuam trapaceando? Sim, tem gente que está aí ouvindo a palavra, mas é desonesto, a pessoa é desonesta. Aí eu te pergunto, será que essa pessoa tem certeza da salvação dela, já que até hoje ela não mudou de roupa espiritual, o espírito não mudou, a conduta não mudou. Ela está na igreja, mas ela não se tornou um cristão. Não é um cristão. Porque cristão é alguém que anda como Cristo. É alguém que está seguindo os passos de Cristo. Mas a pessoa vem, ela assiste um culto, mas ela sai, a forma dela conduzir a vida é a base da mentira, da covardia, da precipitação, da desonestidade. Se ela tiver que mentir para fazer um negócio, ela mente. Ela mente para o cliente, ela engana, ela inventa. Nós já vimos casos da pessoa inventar uma história para conseguir o dinheiro de alguém, depois ela sumiu, não deu mais satisfação. Ela não acredita que o que ela planta é o que ela vai colher. Aí ela vive ali naquele ciclo vicioso, presa num ciclo, andando em círculos, porque dando murro em ponta de faca, enxugando gelo, porque ela está ouvindo como ela deve fazer, mas fazer ela faz do jeito dela, de um jeito que nunca funcionou, de um jeito desalinhado de Deus, demente mesmo, é uma mente demente, né? Você vê demência ali, é uma mente débil. Porque a pessoa está ouvindo que aquilo não vai funcionar, ela sai e faz do mesmo jeito. Ela fala da mesma forma. Entendeu? Então você vê que ela acredita que o fato dela estar participando de um culto vai resolver o problema dela. Pronto. Ela não tem consciência de que isso não vai mudar nada se não mudar aqui dentro. Você tem que ter sucesso no caráter. Muda aqui dentro, você toma consciência da verdade. E agora você adquire uma visão bíblica. E com essa visão, você vive, você caminha, você faz tudo. Tudo é uma visão para a sua vida. A Bíblia nos dá uma visão de vida. Então, como que eu vou viver? No sim, sim, não, não. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Eu vou plantar, eu vou escolher bem a semente, porque eu sei que o que eu plantar eu vou colher. Eu já sei que palavras são sementes, atitudes são sementes, decisões são sementes, escolhas são sementes. Então eu vou ficar muito atenta às palavras, às minhas decisões, às minhas atitudes, às escolhas que eu vou fazer. Eu vou me lembrar do conselho de Deus: escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Eu estou aprendendo que as escolhas que eu fizer não vão parar em mim, vão atingir meus filhos, meus descendentes.
As guerras que eu não venço, os meus filhos terão que lutar. Entendeu? Os demônios que eu permito que continuem na minha vida, vão continuar atuando aí, perpetuando na vida de filhos, netos. Então eu vou me levantar, fazer uma risca no chão e dizer, chega, eu vou desapossar esses inimigos da minha família, porque a partir de agora, eu me coloco na brecha. Eu sou essa barreira. Eu me levanto como um guardião, uma guardiã, como eu vou para a torre de vigia, eu vou defender essa família. Eu vou fazer o que ninguém fez. Eu já sei que Deus se opõe aos orgulhosos, então se eu der lugar ao orgulho, eu vou ser humilhada, Deus vai se opor a mim. Mas Ele dá graça aos humildes. Antes da queda da desgraça vem o orgulho, antes da honra a humildade. Então, queridos, a Bíblia está me ensinando como eu devo fazer. E aí eu me torno isso. Eu não estou lá, eu me torno, eu me transformo, eu sou transformada pela palavra. E eu luto com base na palavra. Eu resolvo os problemas conforme a palavra está me ensinando. Eu não vou mais resolver da mesma maneira que eu sempre resolvi. Né? Não, na força do meu braço, do meu jeito. Eu dou um jeito. Que jeito? Talvez esse teu jeito nunca funcionou. Então, olha aqui. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Não são, porque eu uso a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para derrubar todas essas mentiras, esse padrão mentiroso, que me leva a ficar no mesmo lugar, manter hábitos, rituais que estão afundando com a minha vida e com a minha descendência. Destruímos argumentos, porque o Satanás sabe argumentar, e por trás disso tem o quê? É um diabo que me leva a acreditar numa mentira. Tem gente que está se afundando. Por quê? Acredita em mentiras. E está vivendo conforme essa mentira está determinando a vida dele, da pessoa. Mas ela não busca a verdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Então ela continua se movendo com base na mentira. E que para ela é verdade, quer dizer, uma hora vai dar certo, sendo que ela já viu que ela só está afundando, as dívidas estão aumentando, os problemas conjugais estão aumentando, os filhos estão desandando, as pessoas estão se afastando, porque a pessoa se torna símbolo de problema, de vergonha, ou até mesmo, como eu já vi gente se afastar, porque, aquele lá é mau caráter. É o trapaceiro. Ninguém quer negócio com a pessoa, não quer nem amizade com a pessoa. Porque a pessoa chega para criar problema. Então, destruímos isso com a palavra. Argumentos e toda pretensão. Porque o diabo tem a pretensão. E ele se levanta com essa pretensão de nos levar contra Deus, contra a verdade. Não pode ser que é assim. Que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo. Você tem que capturar esses pensamentos e dizer, é mentira. E levar cativo todo pensamento, isso é mentira. Isso é mentira. Não é assim que a palavra fala. Não vou agir assim.
E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Na Amplificada diz assim, pois embora andemos na carne como homens mortais, não estamos travando nossa guerra espiritual, segundo a carne, e usando as armas do homem. As armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e sangue. Nossas armas são divinamente poderosas para destruir fortalezas. Não adianta eu lutar contra pessoas. Minha luta não é contra pessoas, é contra o mal que está lá. Estamos destruindo argumentos, então, divinamente poderosas para destruir fortalezas. Estamos destruindo argumentos sofisticados e toda coisa exaltada e orgulhosa que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E estamos levando todo o pensamento e propósito cativo à obediência a Cristo. Todo pensamento e propósito tem que estar alinhado com Cristo, com a sua palavra. Se não está, é engano. É engano, é maldição, é sofrimento. Lute com as armas certas, que é o modo de Deus, com a palavra de Deus. Sofra uma renovação mental, toma consciência. Lute, busque para Deus colocar luz nas suas trevas. Veja o que você não estava vendo. Alinhe a sua vida. E você vai ver, sua vida vai progredir, vai avançar. E você construirá uma vida poderosa e vitoriosa, que é isso que todo mundo quer. Progresso. Progresso, porque é igual a felicidade. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que hoje essas fortalezas tenham sido demolidas, esse padrão mentiroso, enganoso tenha sido arrebentado, destruído, e que essa pessoa se torne cada vez mais parecida com o Senhor, tendo a visão bíblica, adquirindo hábitos, rituais alinhados com a sua palavra, um padrão alinhado com a sua palavra. É dessa maneira que nós teremos uma vida gloriosa, é tendo uma visão para a nossa vida, uma visão bíblica. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. E eu oro, Senhor, para que a divisão desapareça, porque divisão é uma visão dividida. E quando uma pessoa tem uma mente dividida, ela é instável em tudo que faz. E não pense que receberá alguma coisa do Senhor, é o que está escrito. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais, um vinho novo nas finanças, e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha tocado os corações e que essa pessoa tenha tomado consciência da verdade e a partir de hoje viva alinhada com a verdade e tenha uma vida gloriosa. Eu abençoo o teu povo em todo lugar, agradeço demais por tudo, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449, Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje Casa Firme, um trabalho incrível, poderoso, cheio da glória de Deus. Sim, esse é um dia especial para nós. Domingo de Páscoa e não paramos, vamos de glória em glória. Conta sempre com a gente, porque você sabe que é uma alegria servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.